Eu quero dividir com você uma palavra, uma reflexão, para nós aperfeiçoarmos ainda mais a nossa compreensão, a nossa profundidade, o nosso entendimento a respeito do que é a vontade de Deus para a gente. Então, vamos lá. Depois de cantarmos, depois de contribuirmos, eu espero que você esteja dentro dessa reflexão e dessa celebração, que você faça parte disso, para isso não ser apenas mais um instante, uma atividade paralela que você faz aos domingos, porque você sabe que em alguns momentos a nossa celebração dominical é apenas uma atividade paralela que tem como fim o bem-estar da nossa compreensão, né? Para você chegar no final do domingo e falar: ufa, fiz a minha com Deus, tá tudo certo, fiz minha parte, agora estou aqui pronto para receber de Deus as suas dádivas e maravilha. E não é isso. Ainda que esse encontro não seja presencial, ainda que seja um encontro online, mas o objetivo principal que nós temos aqui é dividir uns com os outros os nossos corações, para que o que está no meu coração edifique você, e o que está no coração de vocês edifiquem a gente também, que nós percebemos aqui os comentários, acompanhamos vocês da mesma medida e com a mesma intensidade com que vocês acompanham a gente. Então vamos refletir. Eu quero dividir com você uma palavra que está em Atos capítulo 16. Atos dos Apóstolos é uma aventura do apóstolo Paulo e uma aventura que nos ensina bastante mesmo. Atos 16, versículo 6. A partir do versículo 6 eu vou fazer uma leitura, preste atenção naquilo que eu vou ler, e em seguida da leitura a gente começa aqui a reflexão. Passando pela Frígia e pela província da Galácia. Volta tudo. Pera aí. Da galáxia não dá, né, gente? Vamos lá. Atos 16, 6. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão em que apresentou-se diante dele um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar-lhes o Evangelho. Então, eu quero refletir com você nessa tarde de hoje. Tarde, se você estiver ao vivo com a gente, ou manhã, ou noite, dependendo do horário que você vai assistir depois. Um anseio que existe na alma do ser humano, e é um anseio de controle e de domínio. De controle e domínio do seu próprio futuro, da sua própria vida. Nós ansiamos em controlar as aleatoriedades da vida. Tudo o que acontece, tudo o que está ao nosso redor, tudo o que se apresenta diante de nós, o maior desejo nosso enquanto ser humano é ter controle sobre isso. Nós não gostamos de imprevistos. O ser humano não gosta de ser surpreendido. Nós temos uma sede por domínio, nós temos uma sede por controle, nós temos desejo de saber o que vai acontecer, quando vai acontecer, por que vai acontecer. E, na verdade, se nós pudéssemos ter uma vida em que só acontece aquilo que nós causamos, seria definitivamente muito melhor. Só tem um grande problema nisso tudo. O problema é que coisas acontecem o tempo inteiro, o tempo todo, sem que tenhamos controle sobre esses acontecimentos.
Coisas acontecem de maneiras inusitadas, desplanejadas, improvisadas. O tempo inteiro vão acontecendo e nós, com sede de controle, temos dificuldade de lidar com isso. E aí a Bíblia vai dizer para nós, ela vai falar várias vezes sobre isso, mas resumindo, contextualizando, não estejam ansiosos por coisa alguma. Ou seja, não adianta achar que a vida vai seguir o curso das suas decisões. Não adianta. Porque no meio da história linda que você criou, no meio do conto de fadas que você decidiu viver, certamente terá acasos, aleatoriedades. E estes são incontroláveis. E nós, seres humanos, somos incapazes, totalmente incapazes de controlar essa situação. Você vai ver, por exemplo, Jesus dizendo que o homem, com toda a sua sabedoria, com toda a sua astúcia, com todo o seu desejo, com toda a sua ciência, ele não consegue acrescentar um côvado à sua estatura, ele não consegue acrescentar um dia à sua vida, não tem como. Então nós estamos aqui reunidos hoje e nós não fazemos a menor ideia se nós estaremos reunidos aqui no próximo domingo, ou se nós vamos ter próximos encontros, ou se a gente que está aqui vai ter uma próxima oportunidade. Nós não sabemos, você que está em casa não sabe. Você não sabe como que vai ser o amanhã, depois de amanhã, como que vai ser a segunda-feira. Nós não fazemos a menor ideia. Embora temos um desejo desenfreado de controle, mas com toda a nossa ciência, com toda a nossa sabedoria, nós não conseguimos acrescentar 1 metro, nós não conseguimos acrescentar um dia à nossa vida, nós não conseguimos acrescentar um instante à nossa realidade. E é exatamente sobre isso que esse texto de Atos 16 me faz lembrar quando eu vejo a realidade ministerial do apóstolo Paulo. É incrível porque o Paulo é um cara que viveu dezenas de aleatoriedades no seu ministério. Ele planejava algo e algo que ele planejava acontecia totalmente diferente do que ele planejou, quando não, acontecia na verdade totalmente o contrário do que ele queria. Então imagina a vida do Paulo. Ele andou de navio 3 vezes, por exemplo, e as 3 vezes que ele andou de navio, as 3 vezes o navio naufragou. Eu aposto que ele nunca planejou um naufrágio. Bom, eu vou entrar aqui e, sei lá, de repente nós poderíamos nos perder numa tempestade, né? E sei lá, bater em uma rocha. Enfim, o barco poderia quebrar com o vento. Ele não fez nenhum tipo de planejamento de naufrágio das suas viagens missionárias. E, no entanto, todas as vezes que ele andou de navio, que ele se arriscou a andar de navio, o navio naufragava. Eu fico imaginando a galera que estava com ele, que acompanhava o ministério do Paulo, o Silas, o Timóteo, o próprio Lucas, o escritor do livro de Atos. Ele está narrando essas histórias que ele acompanhou, porque ele fazia parte da equipe ministerial do apóstolo Paulo. Então imagina, quando Paulo dizia, nós vamos de navio, eu imagino os meninos falando, não, Paulo, pelo amor de Deus, vamos a pé, eu não sei, vamos caminhando, dá tempo de refletir, porque ele entrou no navio, naufrágio. Então é uma vida cheia de surpresas, de imprevistos, de coisas não planejadas, impensadas, que acontecem a todo momento. E aqui exatamente em Atos capítulo 16, Paulo com a sua caravana de missionários, o Silas, o Timóteo, o próprio Lucas, em algum momento o Marcos também passa a acompanhá-los, mas especificamente, eles estão decidindo para onde agora eles vão pregar o Evangelho. Onde nós vamos pregar o Evangelho? Que lugar nós vamos pregar o Evangelho? E eu quero agora, depois dessa introdução ao texto, entender com você. Olha que interessante, ó. Passando pela Frígia, Atos 16, versículo 6, passando pela Frígia e pela província da Galácia,
fomos impedidos de anunciar a palavra na Ásia. Então o Paulo olha para sua caravana, para sua comitiva e diz assim: olha, nós vamos pregar o evangelho na Frígia, nós vamos pregar o evangelho lá. E aí quando eles chegam lá, o Espírito Santo fala assim para o Paulo: não, você não vai pregar o evangelho aqui, não vai, nós fomos impedidos pelo Espírito de fazer isso. E então eles foram para Mísia, chegamos a Mísia e tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhes permitiu. Então olha que interessante, né? Eu quero ir. Eles tiveram um plano, eles tiveram uma ação de ir para Bitínia e o Espírito de Deus os impediu de ir, o Espírito de Jesus os impediu de ir. E tendo passado pela Mísia, no versículo 8, desceram a Troade e ficaram ali. Então o Paulo queria muito, era um desejo, ele queria pregar o evangelho junto com a sua comitiva, homens apaixonados por Jesus, querendo ensinar, querendo pregar, e eles tomaram decisões, tomaram atitudes, vão para cá, vão para lá, vão bater nessa porta, vão bater naquela porta. Eles bateram em várias portas, e as portas que eles bateram, que estava dentro do planejamento ministerial que eles fizeram, essas portas estavam fechadas. Eles não tiveram êxito naquilo que planejaram. Então imagina, é uma comitiva liderada pelo apóstolo Paulo. Não é uma comitiva liderada por qualquer Zé Ninguém, com todo o respeito aos Zés da vida, mas era uma comitiva liderada pelo apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o homem das missões. Aquele que depois de Jesus foi o maior responsável pela pregação do evangelho, o apóstolo dos gentios. Inclusive, se você está me ouvindo aqui hoje falar de Jesus, nós devemos isso ao apóstolo Paulo, porque o Paulo foi o cara que tirou o evangelho, que quebrou essas barreiras étnicas e trouxe o evangelho para os não judeus. Quando a Bíblia diz que Paulo era apóstolo dos gentios, quem eram os gentios? Os gentios eram todos os povos que não eram judeus. Então o Paulo pregou o evangelho para os não judeus. Ele plantou diversas igrejas. Ele plantou a igreja em Éfeso, igreja em Corinto, igreja em Filipe, igreja em Colossos. Ele plantou diversas igrejas em diversos lugares, fora daquela realidade, daqueles limites geográficos de Jerusalém. Então nós conhecemos o evangelho através dele. O Paulo foi o responsável, o grande responsável pela evangelização da Europa. E aí o evangelho da Europa vai chegar à América do Norte, o evangelho da América do Norte chega até o Brasil, pronto, conhecemos, como fruto desse trabalho. Então essa comitiva era liderada pelo apóstolo Paulo. E eles bateram em uma porta, bateram em outra porta, tentaram daqui, tentaram dali, e as portas que eles bateram estavam fechadas. Eles fizeram muitas tentativas e as portas estavam fechadas. Eles não ficaram parados, sentados em um banco. Bom, vamos lá, vamos ficar aqui a hora que der, quando puder. Não, eles eram homens ativos. Foram para cá e para lá o tempo inteiro, procurando, buscando entender. E aí eles param em Troade, no versículo 8. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E quando eles chegaram a Troade, já era de noite. Não tinha mais porta para bater. Não havia mais o que fazer. A decisão era: vamos dormir, vamos ficar por aqui essa noite, passar a noite na cidade. Nós rodamos o dia inteiro, tentamos pregar o evangelho aqui, ali, acolá, e não deu certo. As portas que nós batemos estavam fechadas. Foi um dia de frustração, um dia de angústia, porque é um dia em que você planeja o desenvolvimento de um trabalho que reflete a sua vida, e tudo aquilo que você planejou fazer, tudo aquilo dá exatamente errado.
Nada sai como planejado, nada acontece como tinha que acontecer, nada acontece da forma como deveria, tudo sai errado. Foi um dia de frustração. Eles encontram um local para passar a noite. No versículo 9 vai dizer que era noite. Paulo teve de noite uma visão. Então eles param ali, vamos nos hospedar. O dia foi ruim, o dia foi péssimo. Nada que nós gostaríamos, nada do que nós planejamos, nada do que nós pensamos, nada do que nós desejamos, nada do que nós imaginamos que aconteceria, aconteceu. Porque nós não temos controle sobre os acontecimentos. E a cada atitude que você dá, a cada passo que você dá, existem dezenas de milhares de eventos e de possibilidades que se abrem diante de você. Então o homem não tem domínio sobre isso, ele não consegue ter controle sobre os micros detalhes da sua vida. Ele não consegue fazer uma microgestão da sua vida e da sua realidade. E isso acaba se tornando um movimento de angústia e de frustração para a gente. Nos tornamos angustiados, porque percebemos que a vida é maior do que nós. Percebemos que a vida é maior do que a nossa inteligência, é maior do que a nossa sabedoria, é maior do que a nossa capacidade de planejamento, é maior do que a nossa ciência, é maior do que a nossa astúcia, é maior do que tudo que a gente tem, vê e consegue enxergar, é maior. Então nós temos dificuldade de lidar com isso, muita dificuldade de lidar com isso, de lidar com os percalços, de lidar com os obstáculos, de lidar com as portas fechadas. Eu tenho certeza que outras pessoas, no lugar do Paulo, talvez eu mesmo, no lugar do Paulo, nesse dia, eu ia começar a me perguntar se eu estava mesmo fazendo a coisa certa, no caminho certo, dentro da vontade certa. Eu acho que eu ia me perguntar isso. Eu não sei você, mas eu acho que eu ia me perguntar isso. Eu ia parar um instante para falar, pera, eu estou tentando, eu estou me esforçando, eu estou colocando meu coração, eu estou colocando minha vida, eu estou colocando os meus sentimentos, eu estou colocando o meu desejo, eu estou fazendo tudo, e nada do que eu faço dá certo. Eu bato em uma porta, está fechada, eu bato na outra, está fechada, nada funciona. Meu Deus, o que é isso? Eu tenho certeza que eu, no lugar dele, e talvez você também no lugar dele, nós desanimaríamos certamente, ficaríamos apagados, ficaríamos esmurecidos, contristados, porque as coisas não saíram como nós planejamos. As coisas não saíram como nós gostaríamos que elas saíssem, sabe? E eu vou dizer para você uma coisa aqui, do fundo do meu coração. Eu faço centenas de planos, todos os meses. Eu não vou nem falar durante toda a vida, mas todos os meses. Se tem alguém extremamente sonhador, um sonhador convicto, sou eu. Eu planejo 1000 coisas. Eu quero fazer, se tudo que eu tivesse planejado tivesse dado certo, meu Deus do céu, a gente já está fazendo essa live agora de Paris, certamente, estaríamos tendo essa conversa lá em Paris, com o mundo inteiro evangelizado, todo mundo resolvido, ia estar tudo certo, porque nós fazemos muitos planos, eu faço muitos planos, eu bato em muitas portas, e eu vou dizer para você que a maioria das portas que eu bato, elas estão fechadas. A maioria das portas que eu bato estão fechadas. Eu não tenho resposta, não tenho retorno. Não engaja, não funciona, não vai. E quando isso acontece, você tem opções que se abrem diante de você.
Uma opção que se abre diante de você é a opção do retrocesso, do retorno. Você pode olhar e dizer, bom, eu bati em 3 portas, nenhuma delas estava aberta, então é melhor eu retroceder e voltar pelo caminho que eu vim e procurar outra coisa. Você tem a opção do retrocesso, você tem a opção do lamento. Você pode ficar ali falando, poxa, tá vendo, todas as portas que eu bato não se abrem, isso só acontece comigo, eu vejo outras pessoas de primeira, escolhem uma porta, batem nela, elas estão abertas assim, mas que passam uma boiada, uma maravilha, comigo não dá certo, comigo não funciona. Você tem a opção do descontrole, você tem a opção do medo, você tem a opção diversa, e você tem também a opção da persistência. Você tem a opção de seguir em frente, de seguir adiante. Então o que o Paulo faz, e está aqui no versículo 9, ele diz o seguinte: Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, que lhe rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, Paulo e toda a sua comitiva, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. O Paulo consegue perceber, em um sonho, ele consegue perceber em um momento de sensibilidade, ele consegue intuir, ele consegue notar que há uma nova porta para bater. Que embora ele havia batido em muitas, ele não bateu em todas. Embora ele tivesse tentado muito, ele não tentou tudo. Embora ele tivesse se esforçado muito, ainda não havia sido suficiente. Então havia ainda uma porta para bater. E o Paulo então dorme junto com seus amigos, eles estão passando a noite, uma noite dura, uma noite triste, uma noite em que nada deu certo, e quando eles deitam para dormir, para descansar, o Paulo tem um sonho de um homem dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. O Paulo acorda no outro dia pela manhã, reúne a sua equipe ministerial e diz assim, eu acho que eu sei para onde nós temos que ir, nós batemos nessa porta, naquela porta, estava tudo fechado, mas eu acho que tem uma ainda, eu sinto, eu consigo perceber que essa é a vontade de Deus para a gente, que Deus quer que a gente esteja lá, pregando o Evangelho lá, então esse vai ser o caminho. Então ele pega toda a sua equipe, ele pega todos os irmãos que o acompanhavam e eles vão para Macedônia, eles vão especificamente para a cidade de Filipos, onde dali vai nascer a igreja dos filipenses, que mais tarde vai receber essa carta do apóstolo Paulo que tem aí na sua Bíblia, a carta aos Filipenses. Essa igreja nasceu de um sonho que o Paulo teve, de um cara, um macedônico, dizendo, vem para cá ajudar a gente, que nós estamos precisando de ajuda. E ele entendeu que aquilo era uma possibilidade. Então ele não havia, eles tinham feito muito, entenda isso por favor, eles haviam feito muito, mas não haviam ainda feito tudo. Havia ainda algo mais a se fazer, tinha um passo a mais, ainda tinha um caminho a mais. Eles poderiam escolher o lamento e a frustração de ter batido em várias portas e não ter encontrado nenhum resultado, mas ao contrário disso, eles entenderam, eu acho que esse aqui é o caminho. Às vezes as pessoas perguntam para mim, eu acho que é a pergunta que eu mais ouço, como saber o que é a vontade de Deus para a minha vida? É a pergunta que eu mais ouço de verdade. De verdade, é a pergunta que eu mais ouço. Se nós formos montar um ranking, essa está disparada. E a somatória da quantidade de vezes que eu ouço essa pergunta é superior a todas as outras. Somando todas as outras não dá a quantidade dessa. O que eu faço para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? E a minha resposta sempre é, não sei.
Não sei, porque não há um segredo, não há algo delimitado, determinado. Sabe como que o Paulo soube qual era a vontade de Deus? Ele bateu na primeira porta, percebeu que não era. Bateu na segunda porta, percebeu que não era. Bateu na terceira porta, percebeu que não era. Bateu na quarta porta, ela se abriu e ele entrou. Foi assim que ele descobriu qual é a vontade de Deus. Ele descobriu qual é a vontade de Deus percebendo que ele não tem controle, domínio sobre a sua vida. Ele não tem controle sobre as suas ações. Ele não tem controle sobre o seu destino. Ele não tem controle sobre a microgestão da sua vida. Ele não tem nenhum controle sobre si. Que a vida é cheia de coisas que acontecem, cheio de percalços no caminho, cheio de eventualidades. E que nada disso é possível se controlar, ainda que o ser humano tenha sede, fome de domínio e de controle. Ele foi batendo porta a porta. Então, se nós perguntássemos para o Paulo, como que você fez para saber qual é a vontade de Deus? Guarda isso no seu coração, por favor. Se nós perguntássemos para o Paulo, como você fez para descobrir qual é a vontade de Deus? Eu tenho certeza que ele diria para você: eu fui batendo em portas e as que abriam eu entrava. Algumas não abriam, a maioria não abriram, mas as que abriram eu entrei, e quando eu entrei eu descobri. Quando eu entrei eu vivi. Quando eu entrei eu participei. Quando eu entrei, um caminho se abriu diante de mim. Eles foram parar na cidade de Filipos. E aí, o restante do capítulo 16 do livro de Atos vai contar a história de Paulo e Silas na cadeia de Filipos. Você já deve ter cantado essa música, né? Eu não vou cantar, claro, para vocês. Já tivemos o momento da música aqui, graças a Deus. Então eu não vou presentear você com com a minha voz, porque eu tenho noção. Graças a Deus, né? Mas você já deve ter ouvido muitas músicas, e tem diversas músicas no cenário gospel, falando sobre isso, sobre Paulo e Silas, meia-noite na prisão. Eles cantaram, louvaram as correntes, um terremoto vai acontecer ali e tal, e as correntes que te cercam vão cair. É uma coisa maravilhosa, assim. Quando que nasceu isso? Qual foi a inspiração para que isso nascesse? A inspiração para que isso nascesse foi de um homem e a sua comitiva ministerial não desistindo diante de portas que se fecharam. Um homem que continuou batendo até encontrar uma porta para entrar, até que ele conseguisse descobrir efetivamente qual era o plano de Deus. E ele diz isso de forma muito clara. Eu concluo lendo isso para você, que é o versículo 9 e o 10. Paulo teve à noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E olha o versículo 10, que coisa linda. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo. Quem que tomou essa conclusão? Você acha que foi Deus que veio para ele e falou assim: Paulo, meu filho, eis aqui a minha vontade, vai lá? Porque às vezes parece que é assim que a gente está esperando, né? Que Deus revele para a gente qual é a vontade dele. Que chegue Deus assim e fala: meu filho, Vinícius, meu filho, meu grande servo, eis aqui a minha vontade. Aí não é assim que vai acontecer, esquece, de jeito nenhum. Então logo depois dessa visão, procuramos partir para Macedônia. A porta abriu, eu estou indo. Fomos. Aí você pergunta: Paulo, qual a certeza que você tinha? Nenhuma. Procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para isso. O Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. O Senhor nos chamou. Então ele se permitiu, ele se deixou ser conduzido, se deixou ser guiado. Consegue entender? Ele se permitiu. Eu quero concluir
essa reflexão com você, te dizendo o seguinte: ainda que você tenha batido em uma dezena de portas, tenha procurado em uma dezena de lugares, ainda que você tenha buscado de todas as formas e de todas as maneiras, eu concluo dizendo para você que isso ainda não foi tudo. Pode ter sido muito, mas ainda não foi tudo. Pode ter sido demais, mas ainda não foi tudo. Pode ter sido frustrante, mas ainda não foi tudo. Permaneça batendo nas portas. Permaneça buscando e tentando. Não me resta dúvidas que uma hora você encontrará uma porta aberta, e quando você encontrá-la, entre por ela. E aí você pode me perguntar: mas quais são as certezas que eu tenho? Ora, nenhuma. Você não controla isso. Não há domínio, não há controle. Não tem nenhuma certeza. Não tem nenhuma segurança nisso. Eu sei que você tem sede por domínio, pela microgestão da sua vida, um desejo de controlar todos os seus passos, de prever, para que não haja nenhuma surpresa. Eu sei, porque eu também sou assim. Mas esse mundo de fantasias não existe. Não há. Continue batendo nas portas, e quando elas abrirem, entre. Se você quiser conhecer qual é a vontade de Deus, entre. Sem nenhuma certeza. Você não sabe o que vai acontecer lá. Você não sabe como vai ser. Porque você não tem domínio. As coisas não vão acontecer do jeito que você quer, ou do jeito que você planejou, do jeito que você sempre quis, do jeito que você ansiou, de acordo com o seu mundo cor-de-rosa. Não é assim que funciona. Mas se você se dispor um pouco mais, se você se dispor um pouco mais, ainda que não seja como você quis, quando você quis, mas as coisas acontecerão. Nós precisamos apenas não desanimar pela quantidade de portas que nós já batemos, mas seguir batendo.